Boa tarde, tudo bem? Hoje são 30 de junho e a nossa aula será de ciências. Peguem o livro na página 46. 46. Nós vamos ler um texto que retrata um tipo diferente de jardineiro que cuida da natureza, tá bom? O que é retratar? É falar, é contar. Jardineiro do manguezal. Jardineiro do manguezal. Manguezal. Muito bem. Jardineiro é um tipo de profissão, né? E manguezal é quem trabalha no mangue, aquela lama que fica em algumas praias, onde fica o caranguejo, né? E outros seres, siri e etc. Acompanhe a leitura. A natureza também tem seus próprios jardineiros. Hoje você vai conhecer um deles, o caranguejo uçá. É uma espécie de caranguejo. De corpo azulado ou amarelado e patas cor de vinho, essa espécie de crustáceo se alimenta de folhas e só vive em regiões de manguezal. Como não consegue escalar as árvores para pegar seu alimento, o caranguejo espera as folhas ficarem amareladas e caírem. Só então consegue comê-las. O problema é que as folhas que caem das árvores são pobres em nutrientes. Por isso, esse animal precisa comer uma grande quantidade de folhas para viver. Conta o biólogo Marcelo Antônio Amaro Pinheiro. Biólogo é uma outra profissão que estuda a vida animal e vegetal. O cocô depositado no solo pelo caranguejo serve de alimento para fungos e bactérias, que processam o material e o transformam em uma pasta nutritiva. Quando a maré sobe, geralmente 6 horas depois de ter baixado, a água invade as galerias e forma lama. Lembram que eu falei para vocês que o manguezal é onde tem lama? Explica Marcelo. Em uma nova maré baixa, ao limparem sua galeria, os caranguejos levam esta lama enriquecida para fora, misturando-a ao solo da superfície. Isso faz com que as árvores cresçam mais rapidamente e saudáveis. Sem a pressa do caranguejo uçá, o mangue se transformaria em um jardim abandonado e pobre. Vamos cuidar para que isso não aconteça? Bom, quem escreveu essa história aí foi Camille Dornelli. Foi a autora desta história sobre o jardineiro do manguezal, que é um jardineiro natural, né? Diferente dos que nós costumamos ver, que são seres humanos, né? Esse não, ele é da própria natureza, que é essa espécie de caranguejo uçá. Atividades complementares. Leia o texto e responda em seu caderno. Aí você vai pegar o caderno de ciências, vai fazer o cabeçalho, tá? Para responder esse texto que nós lemos agora. Vocês lembram como é ainda o cabeçalho? Quem lembra? Primeiro o nome de quem? Da escola, né?
depois vem o nome da nossa diretora, depois o nome da nossa professora, o nosso nome, a data, né? Então, vamos lá? Pegaram já o caderno de ciências? Vamos lá. Pegou o caderno de ciências, você vai primeiro fazer o cabeçalho. Olha só. Escola, pense. Escola, pense. Diretora, Eliette Chagas. Eliette Chagas. Professora, Elizabeth. Aluno, se for menino, e aluna, se for menina. Belém, que é o nome da nossa cidade, né? A data de hoje, 30 de junho, que é o mês que nós estamos, de 2020. Ok? Realizaram o nosso cabeçalho. Vocês vão pular 2 linhas, né? Para escrever a disciplina. Ciências. Ok? Agora que vocês já realizaram o cabeçalho, você vai escrever assim. Depois que escreverem ciências lá no meio, você vai colocar assim, pular uma outra linha e vai colocar assim. Primeira pergunta. O caranguejo, o sá, vive em qual ambiente? O caranguejo, ó. O caranguejo, o sá, vive em qual ambiente? É uma pergunta, não é? Em qual ambiente ele vive? Você vai responder em regiões de manguezal, Lembram que eu falei para vocês que toda vez que numa pergunta tiver 2 pontos de interrogação, são 2 respostas? Aí ele diz assim: do que ele se alimenta? Aí o que vocês vão responder? Do que ele se alimenta? Ele se alimenta de folhas, né? De folhas que caem das árvores. Ok? Vamos lá? O caranguejo sá vive em qual ambiente?
em regiões de manguezal. Do que ele se alimenta? Ele se alimenta de folhas que caem das árvores. Segunda questão. Enquanto vocês vão lendo aí, eu vou colocar a segunda questão no nosso quadro, tá bom? Vamos lá. Diz assim: como o caranguejo uçá ajuda na nutrição do solo do mangue? Como que ele ajuda? Vamos lá? A segunda questão. Como, né? Eu vou repetir e vou colocar só a resposta, tá bom? Vocês já são maiorzinhos, já compreendem, né? Repetindo, como o caranguejo uçá ajuda na nutrição no solo do mangue. Segunda questão, você vai responder: o cocô do caranguejo, o cocô do caranguejo é depositado no solo do mangue. No solo do mangue e serve de alimento para fungos e bactérias que processam o material e o transformam em que eles transformam em uma pasta nutritiva. Ok? Vamos responder, vamos ler de novo a pergunta. O caranguejo uçá ajuda na nutrição do solo. De que forma? O cocô do caranguejo é depositado no solo do mangue e esse serve de alimento para fungos e bactérias que processam o material e o transformam em uma pasta nutritiva. Agora vocês vão deixar um pouquinho de lado o caderno e vamos voltar para o nosso livro na página 46. Enquanto isso, eu apago, vocês vão para o livro. Deixem um pouquinho aí o caderno, tá? Que era para poder responder essa questão. Agora nós vamos estudar um outro assunto, tá bom? Vamos lá para a página de número 47, ó. 47, tá bom? Diz assim: cultivando o solo. Vamos lá?
cultivando, eu vou tá? Cultivando. Cultivando o solo, tá bom? Na página 47, aparecem aí 4 imagens. Olha aí as 4 imagens. Na primeira é uma plantação de milho. Na segunda é uma plantação de banana. Na terceira é uma plantação de tomate. E na última é uma plantação de laranja. Vamos ler coletivamente a leitura? Nas imagens que você viu, o solo é usado para a agricultura. Uma importante atividade humana para a produção de alimentos. Para a agricultura, o solo de cultivo precisa ser fértil, porque é necessário que as plantas cresçam saudáveis e possibilitem a colheita dos alimentos. A primeira camada do solo é rica em humus, que são detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada camada fértil. A água, o gás oxigênio e os sais minerais são os nutrientes do solo. Um solo rico em nutrientes é fértil para o plantio. Na agricultura, são usados procedimentos importantes para o cultivo do solo. Veja quais são eles. Então, vocês já haviam estudado o que é agricultura, o que é humus, lembram da outra aula? Isso aqui é apenas uma continuação. Agora nós vamos para a página 48. Na página 48, nós vamos estudar o preparo para o plantio, ó. Preparo para o plantio. O plantio do quê? Do solo, não é verdade? Nós não estamos estudando o solo? Então, drenagem, irrigação, aração, adubação são os processos de preparação para o solo. Olha só, drenagem, irrigação, aração. Lembram que tudo isso eu expliquei na outra aula? E um assunto puxa o outro. E adubação. Esses 4 componentes servem para nós prepararmos o plantio do solo. Vamos ler o primeiro, que é drenagem. Diz assim: a drenagem retira o excesso de água do solo. Para drená-lo, abrem-se valas, fazem-se aterros ou plantam-se girassóis ou eucaliptos. Plantas que retiram muita água do solo. Aí aparece aí, olha, a imagem de uma plantação de girassol sendo drenada, né? Certos tipos de planta preferem solo com muita água.
É o caso do girassol e dos eucaliptos. É o que acontece com o arroz, o agrião. Neste caso, o solo não precisa ser drenado, ok? Agora vamos estudar irrigação. Irrigação é uma técnica utilizada de levar água para as plantações através de uns tubos, tipo como se fossem mangueiras. Observem aí a imagem, ó, bem aqui. Tem uma plantação, né, feita de tubulação que leva água. Então, isso é a irrigação. A água para a irrigação é bombeada de rios, açudes ou poços e levada até a plantação por valetas ou tubulações. Vamos estudar agora a aração. A aração é o ato de preparar a terra com a enxada ou através do uso de animais ou de tratores. Vamos ler em conjunto o que é a aração? A aração resolve a terra, permite seu arejamento e facilita a entrada de água com sais minerais. Ela pode ser feita com enxada ou com arados puxados por animais ou tratores. Aparece aí, olha, no livro de vocês, a aração com arado puxado por animais e a aração com arado empurrado por um trator. Vamos para a página 49. Adubação. O que é a adubação? Olha, o último processo. É o efeito de fornecer adubos ou fertilizantes ao solo. O que são adubos? São nutrientes, né? Que servem para a planta crescer saudável, tá bom? Agora, enquanto eu apago, vocês vão dando uma lida aí na adubação, tá bom? Vamos lá. A adubação. Depois de vários plantios, o solo fica com falta dos sais minerais de que as plantas necessitam para crescer. Então, é necessário adubá-los com fertilizantes, que são esses nutrientes que eu acabei de falar. Os fertilizantes podem ser naturais, como estrume. O que é o estrume? São restos de fezes de animais, restos de folhas e de galhos apodrecidos ou químicos. Isto é, preparado nas indústrias. Então, há dois tipos de fertilizantes, os naturais e os preparados nas indústrias. Ao lado, aparece um solo adubado, olha, com minhocas, tá? Na agricultura, que não usa produtos químicos, a terra pode ser adubada também com minhocas. As minhocas são extremamente úteis na fertilidade do solo. Elas escavam túneis que facilitam o arejamento e a entrada de água, para este solo se tornar forte, nutriente, saudável. Agora, nós vamos estudar a desertificação e erosão do solo. Na mesma página, desertificação. Vou já explicar o que é. Desertificação e erosão do
solo. O que é a desertificação? É o processo de mudança da terra. E o que é a erosão do solo? Nós já estudamos. É o deslocamento, tá, da terra por ações da natureza. Que ações são essas? Chuvas, né? Muito sol. Vamos ler comigo? A desertificação é a mudança do solo fértil em solo arenoso. Lembram do solo arenoso que contém areia, imprópria para a agricultura. A desertificação é um processo natural da terra. Muitos desertos hoje já foram florestas no passado. No entanto, as atividades humanas estão acelerando a formação de desertos. Cerca de 15% da superfície terrestre está sob o risco de desertificação, ou seja, desse processo de mudança. Esse processo pode ser causado pela criação de gado, pelo plantio e extração de minérios do subsolo. Essas atividades contribuem para o surgimento de terrenos que não retêm a água. A desertificação é um problema grave, porque diminui as terras cultiváveis do planeta. Com o crescimento da população mundial, essas áreas certamente farão falta no futuro, ok? Agora vamos estudar a erosão, na mesma página, a erosão das rochas no solo. A erosão das rochas no solo. Acompanhem a leitura. As rochas e os solos sofrem constantes modificações provocadas, lembram que eu falei? Pela ação do vento, das águas, do calor, do frio e dos seres vivos. No calor, as rochas dilatam. O que é dilatar? Elas racham, se abrem. No frio, elas se contraem, elas se fecham. Com o passar do tempo, as rochas se partem. A água entra pelas fendas das rochas. O que são fendas? São buraquinhos, né? E congela, forçando as fendas a abrirem ainda mais. Vamos para a página 50, aonde nós vamos ler a continuidade das rochas. As rochas se partem e formam pedras, que por sua vez se partem formando pedregulhos. O que são pedregulhos? São pequenos porções, né, de areia, de pedras. Quantidade de pedras pequenas. O vento e a água derrubam árvores, cavam buracos, desgastam as margens dos rios e carregam grandes porções de solo de um lugar para o outro. A água do mar e as ondas desgastam as rochas do litoral. A água dos rios cava vales profundos nas rochas. O desgaste das rochas e a remoção das partículas do solo é a erosão. O que são essa remoção de partículas? São pequenos grãos de areias, né? E pedregulhos. A erosão é inimiga do solo fértil. E nós dependemos do solo fértil
para cultivar os vegetais que nos alimentam. A erosão também é inimiga do solo nas cidades. Nos locais onde ela acontece, No local onde ela acontece, as casas podem desabar. Eu não sei se vocês já viram na televisão, acontece muito nas cidades que tem morro. Algumas pessoas moram em morros, né? As casas construídas em morros. E o que acontece? O solo desgasta e há a erosão. Aí elas caem, né? Havendo esse desabamento. A principal maneira de impedir a erosão do solo é por meio da cobertura vegetal. Onde há plantas, a água da chuva não remove as partículas do solo. Que partículas são essas que eu acabei de explicar? Pequenos grãos de areias e pedregulhos. Observem as 3 imagens. Na primeira tem pedras e pedregulhos formados de rochas. Na segunda, o rio corre no vale que cavou nas rochas durante milhares de anos. E na terceira, as ondas do mar desgastam as rochas e fazem o contorno do litoral. Bom, crianças, agora para finalizar a nossa aula, nós vamos para a página 51. Enquanto eu apago, vocês vão lendo para nós finalizarmos a nossa aula de hoje de ciências. Muito bem, vamos lá. Na primeira pergunta, ele diz assim: o que é erosão? O que é erosão? Vamos lá? O que é a erosão? É o desgaste das rochas, né? Das rochas e a remoção das partículas do solo. Muito bem. Então, a erosão é esse desgaste, né? Quais agentes da natureza causam as erosões? Vamos lá. O vento, né? O calor frio, as águas das chuvas, o que mais? Dos rios e dos mares. Muito bem. Na segunda questão, na terceira, ele diz assim: marque com um X as frases corretas. 1. A erosão causa a formação de vales profundos. A erosão é o desgaste sofrido pelas rochas e pelo solo. As enchentes desgastam as margens dos rios, carregando grandes porções de terra de um lugar para o outro. Quais desses quadrados vocês vão marcar que indique a resposta à frase correta? Vamos lá, enquanto eu apago aqui. O que vocês acham? Muito bem, todos os quadrados, né? Porque em todos eles estão falando as frases e as afirmações que nós acabamos de estudar.
Não é verdade? Então, todos os três estão com as frases corretas, tá bom? Na quarta, pessoal, pesquise, recorte e colhe em seu caderno fotos de locais onde ocorreu erosão. Aí vocês vão pesquisar na internet, né, ou em revistas e vão colar no caderno de vocês. Quinta, explique a seguinte frase: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Essa é a frase. O que vocês acham que essa frase quer dizer? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lá? Vamos fazer coletivamente? Significa, você vai botar assim, significa, tá? Que com persistência, o que é a persistência? É você continuar, né, fazendo algo, não desistir. Vencemos todas as dificuldades. Então, isso que quis dizer a frase. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer que você tentando resolver uma situação, mesmo com todas as dificuldades, nós conseguimos no final, não é verdade? Bom, na última questão, para nós finalizarmos a nossa aulinha de hoje, diz assim: na foto ao lado, a água da cachoeira desce pelas pedras. Com o passar dos anos, o que pode ocorrer com as rochas desse local? Vamos pensar? Enquanto eu apago aqui o quadro. Já? O que foi que vocês conseguiram pensar nessa resposta? Com o passar dos anos, o que pode ocorrer com as rochas desse local? Olha, aparece aí uma imagem, né, de uma cachoeira. O que pode acontecer? Eles podem sofrer erosão. Muito bem. Eles podem sofrer erosão, pois as águas desgastam. O que as águas podem desgastar? As rochas lentamente. Ok? Então, com o passar dos anos, o que pode ocorrer com as rochas desse local? Elas podem sofrer erosão, pois as águas desgastam as rochas lentamente. Ok? Então, hoje nós estudamos, né, o preparo para o plantio, né?
como nós devemos cultivar o solo, né? A erosão das rochas, e realizamos essas atividades até a página 51. Eu desejo um ótimo dia para todos vocês. Beijo no coração. Tchau!